Salve Maria, eu estou fazendo esse vídeo, estou gravando esse vídeo para fazer um react de uma postagem que me apareceu aleatoriamente no Instagram. Não sei por que ele me recomendou isso, eu sinceramente não sigo essa influenciadora, mas é a influenciadora Laura Ciccone. Ela se coloca aqui à frente do Nicolas Ferreira, né, deputado do PL, e ela reage a um vídeo dele falando sobre valores e princípios cristãos. Como ela é uma influenciadora de esquerda, membro do MST, obviamente não se espera lá muitas coisas agradáveis. Porém, eu irei reagir a esse vídeo. De fato, o Bolsonaro é aquele que defende muito mais os nossos princípios e valores. Ou seja, fazer uma escolha justa. Sempre falam que Jesus é justiça, né, e que ele tinha princípios, mas nunca falam quais princípios eram esses, né? O único trecho em que Jesus utiliza de... Só deixando claro, no vídeo inteiro ela não consegue falar quais são os princípios. Ela fala sobre aborto, ela fala sobre homossexualismo, ela fala sobre Silas Malafaia, se eu não me engano, mas ela não chega em momento algum a falar sobre os valores. Os valores, eles são justiça, verdade, obediência, honestidade, gratidão, serventia e humildade. E ela basicamente, esse vídeo inteiro, no lugar de pregar a justiça e a verdade, o que ela faz é defender aqueles que vão contra a justiça, né? Ladrões. Ela passa bastante pano para os ladrões. E ela também não segue a verdade. Ela não segue a verdade porque ela, por si só, já se contradiz. Ela é contraditória por si só e eu vou dizer o porquê a seguir. É estranho ela citar isso realmente, né? Ela cita que Jesus repudiava os religiosos. Por quê? Porque os religiosos na época, eles eram injustos, eles já vão contra realmente um dos valores. E além deles serem injustos, os religiosos, eles também ligavam muito para o dinheiro, colocavam o dinheiro acima da verdade. É estranho demais ela citar isso, porque ela é ligada ao movimento do Sem Terra, né? Ao MST. O MST, que de certa forma é financiado pelo George Soros, o 26º homem mais rico do mundo. O George Soros, ele financia, já tem diversos documentos provando que ele quebrou o Banco da Inglaterra, que ele financia o MST, ele financia diversas páginas de esquerda, páginas militantes nas redes sociais, como Quebrando Tabu, como Mídia Ninja, como o Sol da Paz, o movimento Sol da Paz, que defende a liberação das drogas, e diversos outros, né? Ele, além disso, é acusado de tráfico humano e diversas outras coisas. Além de ser assumidamente satânico. Ou seja, eu não sei qual seria a lógica de eu acusar alguém de avareza, acusar alguém de acumular bens na terra, e ao mesmo tempo eu seguir um homem do cunho do George Soros, né? Que era basicamente, que o George Soros basicamente na época seria um desses religiosos. Por quê? Porque os religiosos daquela época, eles não têm nem 1% do que tem o George Soros. O George Soros, ele é realmente um homem poderoso. Um homem poderoso e maldoso, né? Tanto que deixou muitas pessoas na pobreza e financia diversos movimentos de esquerda que buscam descriminalizar as drogas, que buscam legalizar o aborto, que buscam fazer tráfico humano. Tudo isso é financiado pelo George Soros, que essa influenciadora segue. Concordo, até porque eu não sou de direita, né? Eu me considero monarquista, eu não me considero de direita. Porém, ela cita uma coisa interessante. Ela acusa a direita de ser contra os princípios e valores cristãos. Mas, ao mesmo tempo, ela, durante o vídeo inteiro e até agora, é contra os valores cristãos. Porque ela desvia o assunto, no caso. E, a seguir, ela vai usar uma desonestidade muito grande.
exilado político, periferia. Esse linguajar, né? Essas palavras-chave de cunho marxista são usadas para basicamente distorcer a verdadeira fé, distorcer o que realmente aconteceu em Belém. Ela usa isso, exilado político, basicamente um bebê exilado político, né? E também ela ignora totalmente o que aconteceu lá. Ela não cita nada do que aconteceu lá. Ela só cita que Jesus era um exilado político. Ela utiliza do linguajar marxista para tentar justificar que Jesus não era de esquerda. Ela mesma admite, ela mesma sabe que Jesus não era de esquerda. E ela também ignora que não eram todos os religiosos da época que eram dessa forma. Tanto que Jesus, ainda na infância, ele é elogiado no templo. Ele é elogiado no templo em Meus Doutores. Você pode ver isso no capítulo de Lucas. Lucas, capítulo 2, versículo 41 ao 52, né? Que é basicamente aquele capítulo onde acontece a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Que é o quinto mistério dos mistérios gozosos do Santo Rosário. Jesus, de maneira alguma, defende que seja derrubado o Império Romano. Muito pelo contrário, ele fala, né? Em 3 dias esse templo ele se reconstruirá. Ela até cita quando Jesus ele vai atacar os religiosos, ele pega o chicote e ele começa a bater os religiosos. E realmente, isso aconteceu. E ela cita a crucificação como algo tão vazio. Ela cita como se, realmente, peço desculpas, mas ela cita como se qualquer vagabundo tivesse sido morto. Ela ignora totalmente o que é que realmente Jesus passou na cruz. Ela ignora totalmente o caminho que ele levou até chegar lá. Ela ignora tudo. Tudo isso ela ignora para defender os ideais marxistas. Ela diz, nos comentários dessa postagem, ela diz saber muito mais que os direitistas sobre a Bíblia, mas ela ao mesmo tempo não consegue falar sobre a Bíblia. Ela não consegue falar sobre a Bíblia. Ela cita um capítulo e ela vai impondo a linguagem de cunho marxista e ela vai distorcendo absolutamente tudo que lá acontece. Essa frase, né? O amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Sim, exatamente isso. O amor ao dinheiro ele é a raiz de todos os males. E como ele é a raiz de todos os males, não significa que o dinheiro é a raiz de todos os males, e sim o amor por ele. Da mesma maneira, se eu adorar um deus pagão, eu também vou estar errando. Ela defende também, né, nesse vídeo, a macumba, a umbanda, os satânicos aí. E ela também ignora novamente, né, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É uma frase muito bonita, mas muito hipócrita, quando é utilizada por alguém que segue o 26º homem mais rico do mundo, que é o George Soros, o cara que financia o movimento do Sem Terra. E além dele financiar o movimento do Sem Terra, ele já quebrou o Banco da Inglaterra, ele comprou a Vale do Rio Doce, né? Isso foi muito denunciado na década de 90, nos anos 2000, pelo Dr. Enéas, o deputado, né, que foi candidato à presidência pelo Dr. Enéas Carneiro. O Dr. Enéas Carneiro, ele diversas vezes utiliza os documentos, ele prova que o candidato dela, inclusive, né, que ela é do MST, o candidato dela, o Lula, ele assina um documento de entrega dos bens nacionais ao exterior, aos alienígenas, né, aos que vêm de fora. E ele também denuncia que nosso patrimônio nacional estava diminuindo, já naquela época ele dizia que estava diminuindo nosso patrimônio nacional, e estava se doando tudo para o exterior. Ela se diz contra o liberalismo, mas segue o liberal. É muito contraditório isso, muito contraditório. Da mesma forma, ela também estaria aos pés da cruz, né? Mas ela não estaria dizendo bandido bom é bandido morto.
Ela estaria dizendo que Jesus se prostrar diante dos religiosos seria um atentado à democracia. Uma informação irrelevante. Se eu não me engano, quem fez isso não foi o jogador Neymar. Foi outro jogador, mas do mesmo time, do Barcelona. Foi ou era, não sei, mas não foi o Neymar. E novamente vem aqui aquele mesmo discurso hipócrita, né? E isso me lembra muito uma passagem da Bíblia, né? Antes de ligar para o cisco que está no seu olho, olhe para o toco que está no seu. É realmente muito hipócrita da parte dela ela citar isso seguindo o George Soros. Seguindo essa galera, né? Que é a galera do narcotráfico, que é a galera do comunismo internacional, que é... Agora prosseguindo aqui com o vídeo. Realmente, ela utiliza de uma linguagem bem hipócrita, né? Como eu já disse, a linguagem marxista, ela é bem persuasiva. E ela fala, Jesus utiliza o samaritano, que para os cristãos seria um pagão. Utiliza o samaritano como uma figura a se seguir para ir para o céu. Sim, Jesus utiliza o samaritano para isso. Mas não porque ele adorava deuses, e sim porque ele foi humilde, e sim porque ele seguiu os valores cristãos, que ela até agora, até o momento no vídeo, não citou, né? O samaritano citou o que talvez seja o princípio cristão mais importante. Tem uma frase de um santo que diz o seguinte: você vai ver no inferno a virgem mais casta, mas você não vai ver um humilde sequer. A humildade do samaritano é tão importante que Jesus utiliza isso como exemplo. Não porque ele adorava deuses, não por motivos externos, não. Foi por causa da humildade do bom samaritano. Ela deveria reforçar isso e não passar por cima da maneira que ela está fazendo no vídeo, né? Falando com essa linguagem bem rápida, bem persuasiva. E também utilizando de diversas figuras de linguagem marxistas, ignorando totalmente a Bíblia. É estranho essa parte, porque ela cita os pastores, né? O Edir Macedo, realmente, tá aí há um bom tempo, enganando muita gente. O Silas Malafaia, que inclusive era apoiador do Lula. O Silas Malafaia era apoiador do Lula. Ele depois trocou, né? Eles fazem esse joguinho, é a dança das cadeiras. Ela cita o Silas Malafaia e ela ignora totalmente quem ela tá seguindo. Novamente, reforçando isso, né? Ela ignora o George Soros. O Lula, ela ignora o pessoal da STF, tudo isso ela ignora para seguir, para atacar os seus adversários políticos. Enfim, isso é algo realmente errado, né? E que não tem o que se debater aqui, ela realmente está sendo hipócrita. Até o momento do vídeo, o vídeo é bem rápido, se eu não me engano tem 3 minutos, é algo realmente superficial. Os esquerdistas, normalmente os comunistas, marxistas, leninistas, stalinistas, eles não se preocupam em entender a Bíblia. Eles só se preocupam em colocar as suas linguagens marxistas na Bíblia. É diferente de você ler um livro e querer entendê-lo. Ele está lendo o livro e interpretando da forma que ele quer, não da forma que o livro dá a entender.
essa parte é engraçada, né? Porque um dos mandamentos é não matarás. Mulher que realiza aborto, ela tentar defender esse tipo de pessoa só mostra o caráter dela. É uma pessoa vazia e superficial, basicamente. Ela não ligou realmente para as mulheres que fizeram aborto. Essa é a verdade, a esquerda não liga. Tanto que as casas que cuidam das mulheres que realizaram abortos são todas ou católicas ou protestantes. Não tem uma casa de ajuda às mulheres que realizaram aborto, de apoio, que seja de cunho marxista. Não existe isso. Não existe. Esse tipo de ajuda você só encontra no meio cristão. Você não encontra no meio esquerdista. Não encontra desses ubantistas, os candombléistas. Vocês não encontram. Inclusive ela cita o candomblé, né? Ela cita: nossa, Jesus não deu atenção a pagãos, Jesus não deu atenção a gays, Jesus não deu atenção a aborto. Ele também fala, e é bem interessante, né? Eu não vim aqui para mudar a palavra, mas sim para reforçar. Ele veio para reforçar a palavra. Ele veio para dizer o que já foi dito no Antigo Testamento. Sobre gays, nós podemos citar basicamente o capítulo de Provérbios quase inteiro, né? Recheado de partes que falam sobre homossexualismo e condenam o homossexualismo. Candomblé e Umbanda é dito na Bíblia. No capítulo 20 de Exodô: não terás outros deuses além de mim. Como é realmente que uma pessoa do cunho dela vai ligar para isso? Realmente eu não vejo sinceridade nas palavras dela. O que eu vejo é uma tentativa de manipulação. Ela está mal intencionada nesse sentido. Além disso, as seitas, né? Candomblé, Umbanda, os Incas, tudo isso. Essas seitas, elas ridicularizam e zombam do cristianismo. Totalmente. Ela cita o desrespeito religioso por parte dos protestantes nesses vídeos, mas defendendo aqui os protestantes, o candomblé por si só já ridiculariza o cristianismo católico ou catolicismo. Por exemplo, lá na Umbanda, São Jorge é Ogum, Jesus é Oxalá, a Virgem Maria, Iemanjá. Eles utilizam, né, pegam imagens católicas e transformam em demônios criados pelo povo. É assim que é usado, né? E isso é algo horrível, é algo que a Bíblia condena, inclusive, né? Ridicularizar o próximo. Por acaso isso seria um valor cristão para ela? Realmente, isso é algo que eu fico indagado em saber. Esse vídeo inteiro, ele basicamente por si só é um absurdo, né? Porque ela passa por cima, ela fala: Jesus foi torturado, Jesus foi crucificado, mas ela não fala de como Jesus foi torturado, de como Jesus foi crucificado. Ela não fala da paixão de Nosso Senhor, que é basicamente o que todo cristão tem de reparar. Não é que Jesus foi crucificado, não é que ele foi torturado, não é que ele foi flagelado. Ela tem que reparar no que realmente é importante. Por exemplo, ela cita a tortura, mas ela ignora muitas coisas da história disso, né? Jesus é o único na história que foi julgado falsamente. Após isso, né, apanhando, levando cuspida na cara, ele foi flagelado. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Ele carregou uma cruz que tinha mais ou menos lá de 80 a 100 quilos, se eu não me engano, por um longo caminho até o Calvário. E ele resistiu por um longo tempo ainda, mesmo depois de crucificado. Ela usa o nome de Jesus aqui para criar uma narrativa marxista. E ela ainda não leva em consideração que ao carregar aqueles pesos, Jesus carregou os pecados de toda a humanidade. Ele redimiu a humanidade, como a própria Bíblia cita. Ela ignora isso, né? E ela também ignora um fato importante da paixão de Cristo, que foi o fator espiritual e mental, né? No Santo Rosário, o último mistério dos mistérios dolorosos é exatamente a crucificação de Cristo. E a crucificação de Cristo, ela significa para nós a mortificação do espírito. O espírito estava tão atribulado que é citado, né, em Lucas, capítulo 22, versículo 44, que Jesus suou sangue. Jesus estava suando sangue. Isso é humanamente possível, mas ele foi a única pessoa, a ciência comprova, né,
que isso é possível um ser humano suar, mas ele foi a única pessoa na humanidade que é citado que ele suou sangue. E também tem um valor espiritual. Cada gota de sangue derramada por Jesus foi uma pequena morte. Cada gota de sangue contém uma dor infinita. Ele, basicamente, com as gotas de sangue dele, com as chagas abertas, tudo aquilo serve de motivação para o cristão. Quando você não souber o que você vale, olhe para a cruz. Você vale um Deus crucificado. É isso que significa a paixão de Nosso Senhor. É isso que significa. A paixão de Nosso Senhor não é, ele foi crucificado, ele foi torturado. Não. É tudo isto, é esse conjunto de coisas. E não essa coisa simplória que a marxista cita no vídeo. E não essa coisa, como é que eu posso dizer? Humana. Não essa coisa humana. É uma coisa divina, uma sabedoria muito absurda, que há por trás verdadeiramente da paixão de Cristo. Coisa que ela ignora o vídeo inteiro, infelizmente. Uma das coisas que eu achei mais interessante nesse vídeo foi a passação de pano para mulheres que realizam aborto, né? Foi essa passação de pano. Jesus não cita mulheres que realizam aborto. Sim, realmente ele não cita. E por que ele haveria de citar? Ele tem essa obrigação, por acaso, né? A Bíblia, ela não cita tudo que Jesus percorreu, toda a sua missão aqui na Terra. Não cita toda, obviamente. Tem partes que são lá ignoradas, como por exemplo ele conversando com os apóstolos. Não mostra toda a conversa. Inclusive a própria Bíblia dá ênfase disso, né? Fala que ele ficou lá vários dias com os apóstolos, conversando, debatendo e por aí vai. É interessante que Jesus fala em Mateus, capítulo 5, versículo 17 ao 41, se não me engano. Eu não vim para revogar a lei, mas sim para cumprir. E qual seria a lei para as mulheres que realizam aborto? Cita a Bíblia: não sacrificarás teus filhos a Moloque. E qual é a lei da Bíblia para gays, esse tipo de gente? Querendo ou não, Levítico 18:22 fala que o homossexualismo é uma abominação. Isso é reforçado em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. Tudo isso é reforçado. Eu não entendo como que ela realmente se intitula ter sabedoria sobre o cristianismo, quando ela ignora totalmente o cristianismo e começa a falar sobre os conceitos marxistas dos vídeos, né? Além da hipocrisia dela, obviamente, né? De ignorar o George Soros e tudo isso. Esse tipo de coisa é realmente depravado no meio marxista e muito utilizado. Infelizmente, esse tipo de coisa é bastante utilizado. Interessante. Ela fala resolver a fome. Uma marxista falando de fome. Isso é algo ridículo. Por quê? Porque os países que mais passam fome são países que sofreram com o socialismo. Venezuela, Cuba. Você vê lá as pessoas não podendo nem usar a internet na Coreia do Norte. Você vê diversas coisas ridículas. Amar ao próximo, não matar. Você acha mesmo que isso era feito na União Soviética? O Stalin perseguia os cristãos. O Stalin ele era bastante ligadinho com aqueles judeus, né, que comandavam a União Soviética, como diz o próprio Putin. O Putin admite isso. Tudo isso é basicamente uma maracutaia dela, né? Ela não quer assumir que os valores cristãos contêm justiça, que se alguém rouba é para ser preso. E outra, ela fala como se Jesus tivesse amansado o ladrão. Não foi bem assim. Jesus perdoou o bom ladrão porque o bom ladrão se arrependeu. O arrependimento, ele nos livra dos pecados. A confissão serve bastante para isso. O que o ladrão fez foi basicamente se confessar com Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Também é legal citar algumas passagens, né, do Catecismo Maior de São Pio X, que ele fala sobre os pecados.
E sobre os pecados, ele fala que tem os pecados que bradam o céu. Quais são os pecados? Aborto, homossexualismo, né? Santa Catarina falava que a sodomia é um pecado que nem os demônios aceitam. Diversas coisas, né? Aborto, sodomia, não pagar quem trabalha e outro que agora não me recordo. Porém, é tão interessante saber como que ela está defendendo mulher que realiza aborto, esse tipo de coisa, tentando utilizar do meio cristão. E ela não consegue e fica realmente passando por cima. O ego dela lá em cima, o cristianismo lá embaixo. É isso que ela tenta fazer nesse vídeo. Ela tenta colocar o cristianismo para baixo e o ego dela para cima. E o marxismo para cima, né? Também é bom ressaltar, né, que Jesus fala: eu não vim para revogar a lei, mas sim para cumprir. Isso é o que realmente deve ser seguido. Deve ser seguido a lei antiga que Jesus não mudou, e também as leis que Jesus aumentou. Jesus falava que aquele que odiar o seu irmão, mesmo sem tê-lo matado, né? Antes era só se tivesse matado. Mesmo se não tivesse o matado, seria condenado. É isso que cita a Bíblia. É isso que Jesus cita. Ou seja, Jesus aumenta a pena, ele não passa pano pro ladrão. É diferente do que ela que mostra, né? Ela mostra uma narrativa marxista do que ela entende da Santa Bíblia. Talvez ela nem esteja agindo com tanta maldade assim. Talvez ela só esteja com muito ódio do deputado, né? E tenha forçado o marxismo ali em cima de tudo que ela falou. E é interessante citar uma parte da Bíblia, que é Mateus capítulo 5, versículo 21 ao 26, que fala sobre isso, fala sobre matar. O Antigo Testamento falava que se você matar, né, você vai para o inferno. Isso é óbvio. Jesus fala não só que matar, mas sim se irar contra seu irmão. Se você se irar contra seu irmão, ou seja, se você roubar ele, entre aspas, né, isso aí é um modo de se irar. Se você roubar ele, se você machucá-lo e tudo mais, você já estará condenado. Você por hora estará condenado. Interessante realmente o vídeo dela, né?